Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não sabe meu nome, eu sou Elaine Cristina, a Morena Flor Variedades. E hoje nós vamos tratar de um assunto um pouco pesado, porém bem curioso. E já vai deixando o seu like e se inscreva se você não é inscrito para ajudar no crescimento do canal. O assunto de hoje fala dos efeitos que as drogas causam em nosso organismo. Sem mais para o momento, roda a vinheta. O nosso assunto começa com a maconha, embora seja a mais levinha de todas as drogas, mas ainda é ilícita. A maconha altera temporariamente a forma como o cérebro processa informações, e por isso o uso pode bagunçar suas memórias. O THC é a substância responsável pelos principais efeitos da planta. Pode provocar sensações de euforia, já que faz com que o cérebro libere a dopamina, que é um hormônio que nos dá a sensação de bem-estar. E já que a maconha afeta diversas áreas cerebrais, especialmente as que processam o que ouvimos e vemos, ela pode provocar alucinações também, e ainda que seja menos frequente, a maconha faz com que nossos vasos sanguíneos se expandam e por isso é comum ficar com os olhos vermelhos depois de fumar. Pouco tempo depois de fumar a droga, nosso coração pode ter a frequência cardíaca aumentada, entre 20 e 50 batimentos cardíacos por minuto. Esse efeito pode durar de alguns minutos até 3 horas. A droga faz sim com que tenha mais fome e mais vontade de comer. Por isso, é indicada em alguns países para pacientes com câncer e outras doenças que seja capaz de tirar o apetite. No caso da maconha, a pessoa que fuma geralmente sente o gosto dos alimentos de maneira mais intensa também. Aí fica realmente difícil evitar atacar o pote de sorvete da geladeira ou criar especialidades incríveis na cozinha. A maconha pode desencadear crises de ansiedade, ataques de pânico, especialmente em quem fuma demais. A droga em usuários pesados, em que fuma frequentemente, pode sim causar dependência também. Depois de fumar, é comum que a pessoa se sinta sem equilíbrio, já que a droga afeta regiões cerebrais que coordenam questões de equilíbrio, coordenação motora, postura e noção de tempo. E agora, gente, falando sobre a cocaína. Qualquer droga tem efeitos significativos no corpo e alguns deles são irreversíveis. A cocaína é considerada uma das drogas... A cocaína é considerada uma das drogas mais perigosas que existem. Por isso, seus efeitos e malefícios quase que triplicam. E se comparados a outros tipos de substâncias, essa droga é comumente consumida por aspiração nasal, mas também pode ser injetada. A aspiração, o efeito da cocaína demora uns 10 minutos. Por aí. Já por via intravenosa é instantânea e ambos os casos costumam durar 30 minutos. Infelizmente, essa droga é muito consumida nas estradas brasileiras por motoristas de caminhão, que desejam ter uma resistência maior para encarar os longos períodos de viagem. Porém, muitos desses profissionais não conhecem os riscos e malefícios dos efeitos da cocaína. Os efeitos quem aspira ou injeta o pó já é perceptível nos momentos iniciais ao consumo, agindo instantaneamente no corpo humano. Ela afeta principalmente atividades cerebrais, causando nervosismo extremo, delírios, insônias, alucinações e constipação. A cocaína também aumenta a frequência cardíaca, elevando a chance de infarto, mesmo em pessoas jovens. Com persistência no uso da cocaína, é possível que ocorra sangramentos pelo nariz, náuseas, perda de controle, euforia e agressividade. Além disso, a dependência começa a se tornar inevitável. Quando o uso da droga já se tornou contínuo, as reações se transformam em perdas de memória, hemorragias, depressão, nervoso excessivo, comportamento descontrolado e isolamento. Os malefícios se tornam ainda mais sérios com a destruição dos neurônios, lesões do fígado, como câncer hepático, grandes chances de infarto, esquizofrenia, mau funcionamento dos rins e dos nervos, doenças psíquicas e muitos mais. O que acontece com o nariz de quem aspira cocaína? Depois do uso frequente e prolongado da inalação,
o nariz do usuário pode ser severamente comprometido, ocasionando diversos problemas como, por exemplo, a perfuração do septo nasal, provocando inúmeras infecções difíceis de serem tratadas. Outras regiões próximas que podem ser afetadas pelo uso constante da cocaína que podem ser extremamente prejudicial são o céu da boca, cartilagem nasal, gengivas e dentes. Vou fazer o quê? Que ódio! Ai, que raiva! Ai, ai! A gente já sabe ficar com raiva. Eu não vou ralar maquiagem, eu não acredito! Eu não vou olhar. Nós vamos falar agora sobre o êxtase. É uma droga sintética, tendo como princípio ativo uma substância conhecida como EDIFICIO. Prédio. Metilenodiciometafetamina. Ponto negativo. Como é fabricado em laboratório, a composição desses ativos acontece em cápsulas ou em comprimidos. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Em cápsulas ou em pó, tendo efeito alucinógeno em muitas das vezes. Quais as sensações que o êxtase desperta? A droga tem diretamente... Tem o quê? A droga atua diretamente no cérebro, liberando duas substâncias, a dopamina e a serotonina. A dopamina é responsável por dopar o usuário, interferindo nas dores e dando uma sensação de alívio. A serotonina, por sua vez, libera a sensação de amor. Com a combinação das duas substâncias, a pessoa sob o efeito da droga se sente eufórica, muito confiante e muito mais sociável. Tudo isso combinando um crescente interesse sexual e um grande estado de alerta. Outros efeitos também podem acontecer, como ansiedade, paranoias e aumento dos batimentos cardíacos. Quando o consumo acontece em excesso, algo em torno de 3 comprimidos, também pode ter sintomas mais graves como alucinações, psicose, dores musculares, secura na boca e até perda temporária da visão. Quais os danos o êxtase pode causar no organismo? Embora a dependência não seja cientificamente comprovada, muitas pessoas podem fazer uso regular do êxtase, trazendo mais danos ao organismo. Em caso do uso constante, a pessoa pode sofrer com a morte de células cerebrais, falta de memória, síndrome do pânico e depressão. Continuando, agora nós vamos falar sobre o álcool. Os efeitos do álcool no organismo humano podem ocorrer em muitas partes do corpo, como fígado ou até mesmo nos músculos ou pele. A duração dos efeitos do álcool no organismo está relacionada com o tempo em que o fígado demora a metabolizar o álcool. Em média, o corpo leva 1 hora para metabolizar apenas 1 lata de cerveja. E por isso, se o indivíduo tiver bebido 8 latas de cerveja, o álcool estará presente no organismo por pelo menos 8 horas. Efeitos imediatos do álcool em excesso, dependendo da quantidade ingerida e da condição física do indivíduo, os efeitos imediatos do álcool no organismo podem ser fala arrastada, sonolência, vômitos, diarreia, azia e queimação no estômago, dor de cabeça, Gente, acabou a energia geral na rede. Galera, como vocês viram, a luz acabou, mas nós já estamos de volta e vamos continuar do ponto onde paramos, que foi a fala arrastada, sonolência, vômito, diarreia, azia e queimação no estômago, dor de cabeça, dificuldade para respirar, visão e audição alteradas, alteração na capacidade de raciocínio, falta de atenção, alteração na percepção e coordenação motora, blackout alcoólico, que são falhas de memória em que o indivíduo não consegue lembrar do que aconteceu enquanto estava sob a influência do álcool.
perda de reflexos, perda de julgamento da realidade como alcoólico. Na gravidez, pode causar a síndrome fetal alcoólica, que é uma alteração genética que provoca deformação física e retardo mental no feto. Cardiomiopatia alcoólica. Essa alteração faz com que haja um aumento de resistência vascular, diminuindo o índice cardíaco. Lembrando que o alcoolismo é uma doença. Se você aí é cachaceiro, que não tem... Se você é cachaceiro, que não tem... Se você acha... Se você aí é cachaceiro. Se você aí, cachaceiro, que não tem cura e acha que beber demais não te prejudica, você precisa procurar ajuda com seus familiares. E lembre que tudo em excesso faz mal. Não é, Paulo Ricardo? Gente, o vídeo está acabando, mas não esqueça de deixar o seu like. Ele é precioso demais para o crescimento do canal. Agora nós vamos falar do lança-perfume. Quem nunca baforou lança-perfume? Eu não sei como que funciona. Vamos descobrir? Segundo o psiquiatra Matheus das Quantas da a substância, quando inalada, chega aos alvéolos pulmonares e rapidamente atinge a corrente sanguínea, causando alterações em diversos sistemas do organismo. Além disso, o lança-perfume atinge todo o sistema nervoso, provocando aceleração cardíaca e diversos outros sintomas que trazem vulnerabilidade para o usuário da droga. Efeitos físicos e psíquicos. O aumento de batimentos cardíacos, podendo chegar a 180 batimentos por minuto. Seu coração fica assim, ó. Uma euforia, excitabilidade, alterações sensoriais, que alucinações e ruídos altos. Tontura, formigamentos da face e extremidades do corpo. Em casos de intoxicação, a pessoa pode sofrer desmaios, tonturas, perdas de capacidade cognitiva e psicomotora, podendo inclusive entrar em coma. No dia seguinte ao uso da droga, o indivíduo sofre uma depressão do cérebro que resulta na destruição de neurônios e na dificuldade de concentração e locomoção, além do déficit de memória, apatia, dor de cabeça e até mesmo perda de consciência. O uso frequente ou a longo prazo do lança-perfume está associado a dificuldades de concentração, déficit de memória, depressão, lesões no fígado, na medula óssea, nos nervos periféricos e rins. Por isso, galerinha, que nunca devemos utilizar nenhuma dessas substâncias, pois isso que te destrói e acaba com familiares e enfim. Uma cervejinha não faz mal a ninguém, não é mesmo? Desde que seja com moderação. E eu vou ficando por aqui. Se inscreva no meu canal, deixe seu like, pois é um trabalho muito árduo que fazemos para trazer informações para vocês, meus queridos. Super beijos para você. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.